E hoje o tema, né, dessa nossa masterclass, olha aí para vocês verem. Vamos lá, segredos revelados. Segredos de quê, gente? Segredos da psicopedagogia. Então, tudo que a gente vai ver são coisas que eu percebi através do meu olhar e da prática que muda o jogo de toda profissional na psicopedagogia. Teve coisas aqui que eu demorei muito tempo para perceber, teve coisas que eu percebi através dos meus erros, através das minhas dificuldades. E hoje eu estou trazendo para vocês isso, para que vocês não cometam esses erros, né? Primeiro, para vocês aí que estão de fora, que não me conhecem, eu sou Daniela Soares, sou neuropsicopedagoga e psicomotricista. Tenho uma jornada aqui na educação de 23 anos. Falo que eu já passei por todas as esferas dentro da educação. Então, primeiro, eu passei na escola particular, trabalhei 16 anos em uma escola aqui da minha região, uma escola particular. Dessa escola, eu resolvi fazer concursos públicos. Passei primeiro no concurso público da prefeitura, fiquei por um tempo lá. Depois fiz o concurso do Colégio Militar de Patinga para supervisora, passei nesse concurso. Eu me lembro direitinho que esse concurso eram 2 vagas e eu fiz ele pensando assim, meu Deus, 2 vagas. E o meu cérebro querendo me sabotar, né? Falando assim, ah, nem vai, nem vai. E aí eu fiz esse concurso e consegui ser aprovada nessa vaga. Fiquei lá por um tempo e exonerei esses cargos públicos para poder viver de psicopedagogia. Por que eu conto isso nessa minha apresentação? Para falar para vocês que nenhuma gaiola de ouro é boa o bastante para quem quer voar. Gente, era uma gaiola de ouro, era boa, diz que tinha uma aposentadoria maravilhosa, diz que tinha, né, a tal da. As pessoas falam assim: ali você tem segurança, ali você não vai ser mandado embora porque você tem um concurso. É a gaiola de ouro. Mas de qualquer forma, eu me sentia o quê? Presa. Eu me sentia limitada. Eu me sentia sem poder pensar por mim mesmo e sem poder extrapolar os limites da minha capacidade. Então, tudo que eu ia fazer, alguém chegava perto de mim e falava comigo assim: Ah, Dani, você vai fazer isso? Você já está concursada mesmo? Para que você vai investir nisso? Então, eu sou essa pessoa que respiro conhecimento, busco conhecimento, acredito que o conhecimento pode mudar a nossa vida. Então, a minha história passa por isso, pelo desejo de crescer diariamente através do conhecimento. Então, para quem não me conhecia, alegria ter vocês por aqui, alegria ter vocês no meu Instagram, e por lá a gente vai compartilhando muitas coisas. Quando a gente pensa, né, no tema dessa nossa masterclass, que é segredos revelados, até pus um cadeado aí, né? Parece que é algo tão trancado, algo tão assim difícil de acesso, e a gente entende que toda profissão possui os seus segredos. Esses segredos são conhecimentos que vêm da experiência. Porque cada um de nós, quando começa a atuar na psicopedagogia, nós começamos a ter experiências que vão se transformar em cada dia. Tudo que eu vou fazendo, essas experiências vão me transformando, vão mudando a minha prática, vão mudando a minha forma de ver a psicopedagogia. Então, hoje, o que eu vou passar aqui para vocês são dicas, são truques, são estratégias que eu vou trazer para que vocês possam ter sucesso na psicopedagogia. Então, para que vocês possam se realizar, para que vocês possam ver que é possível viver de psicopedagogia e mais ainda, é possível você ter um faturamento bem maior. E aqui eu quero abrir um parêntese para que vocês entendam que tudo que eu falo é baseado no processo. Não existe, gente, não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão que vai fazer com que você durma e amanheça numa perspectiva completamente nova profissional se você não fizer o processo.
E esse processo é aquilo de que cada dia você avança um pouquinho, de cada dia você faz, né, novas descobertas, novos aprendizados e você cresce. Então, eu acredito que profissionalmente a gente precisa passar pelos processos. E daí você pode ter processos muito longos, que você fica uma vida inteira ali parada, estagnada, ou você pode ter processos que são mais rápidos. Isso sim é verdade. Tem processos na vida da gente que muda, assim, uma virada de chave naquilo que você está fazendo, a partir de algumas estratégias que vão acelerar o que você está fazendo. E eu sei disso porque eu passei 23 anos em processos que eu achei que duraram tempos demais até eu poder viver da psicopedagogia e ter o resultado que eu tenho hoje. Então, primeira estratégia que eu quero deixar aqui: acreditem nos processos e passem para os seus pacientes, para os pais dos seus pacientes, essa ideia de que tudo na vida tem processo. Nós vivemos em uma sociedade que as coisas são tão fugaz que as pessoas já começaram a achar que tudo acontece magicamente, que não tem mais o plantar, o regar para depois colher. Acha que tudo acontece da noite para o dia e não é assim, né? A gente precisa acreditar e precisa ali focar realmente nesse processo para que as coisas possam acontecer. E aí eu trago para vocês aqui um pouquinho dessa história desse processo. Olha aqui que processo. Essa pequenininha aqui, essa pitulinha vestida de Dona Baratinha sou eu, lá nos meus 4 anos, mais ou menos. E essa do lado aqui é a minha irmã, nessa época que ela era novinha, olha, estava tão bonitinha. Ela era a minha irmã, que era a irmã mais velha, que praticamente cuidava de mim. Essa minha irmã chamava Fátima. As meninas aqui que já me acompanham, que é da mentoria, sabem um pouco dessa história. Mas por que eu trago essa história aqui hoje na Masterclass? Para mostrar para vocês que fazer dar certo é principalmente acreditar no processo. Eu sou caçula de uma família de 8 irmãos e na minha família só eu e essa minha irmã Fátima que conseguimos fazer graduação. E essa minha irmã, quando eu era lá pelos 14 anos, ela foi e me convidou. Ela já era casada, então ela já tinha um afeto por mim desde pequenininha. E aí ela me convidou para morar com ela na cidade de Patinga, me fez esse convite em 1992. E eu era de uma cidadezinha, gente, pequena, chamada Inhapim, aqui na minha redondeza, uma cidade que não tinha estímulo a estudo, que não tinha estímulo a crescimento. No contexto dos meus pais são bem mais velhos, meu pai já faleceu, minha mãe hoje tem 98 anos, ó, 89 anos, e a minha mãe, mas meu pai fazia um malabarismo entre viver na roça e viver na cidade. E naquela época nem ligava para a questão de estudo, assim como muitas de vocês aqui devem ter passado uma infância mais ou menos assim. E aí essa irmã minha faz o convite, me chama para morar com ela em Ipatinga. Ali, gente, ela, além de me levar para morar com ela, de me dar a oportunidade de estudar, de cuidar ali desse crescimento intelectual meu, ela sempre falava comigo: Dani, você tem que dar certo, você tem que dar certo. Tudo que eu puder fazer para que você possa dar certo, eu vou fazer por você. E assim ela se empenhou, me ajudou muito ali durante muito tempo da minha vida, até que no ano, há 3 anos atrás, em 2020, né, já há 4 anos, já vai fazer agora 4 anos, em 2020, ela se foi, eu perdi ela por um câncer. E ali naquele momento, gente, naquela escuridão, só me vinha na minha mente essa frase: fazer dar certo, fazer dar certo. E foi então que eu falei assim: olha, eu vou fazer dar certo. Eu tenho esse diploma de psicopedagogia, assim como muitas de vocês, esse diploma estava guardado lá na gavetinha. Eu não via como atuar na clínica, porque eu tive uma formação muito teórica, muito acadêmica, e eu não via como na prática eu ia fazer aquele negócio ali acontecer. E foi ali com o falecimento dela,
3 anos e meio, né? Vai fazer 4 esse ano, que eu falei, não, eu vou dar meus pulos e eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo. Gente, foi com muito tombo, com muito acerto, com muito erro, muito mais erros do que acerto, que eu consegui entrar para a psicopedagogia clínica. E hoje tem 6 anos que eu estou atuando na psicopedagogia clínica e as meninas sabem que eu tenho meu espaço maravilhoso, do jeitinho que eu sonhei. Não comecei assim. Comecei com quase nada de jogos, comecei com quase nada de paciente, comecei em clínica dividindo 50% do meu lucro. Se eu fazia 10 mil, 5 mil para mim, 5 mil para a clínica. E foi nesse processo, plantando, 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 que eu cheguei hoje nesse faturamento que eu falo que eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho um faturamento de 20 mil reais por mês, trabalhando meio expediente. Eu que trabalhava o dia inteiro, chegava em casa às 17h30, 18, cansada de uma sala de 25, 30 alunos. Hoje eu faço meu atendimento no ar-condicionado, um aluno por vez. Então, tudo isso para mostrar para vocês que existe um processo, né? Ninguém começa de cima. Existe toda uma escadinha que você precisa subir. E hoje eu vou contar para vocês muito dessa escadinha, né? De como foi essa escadinha minha aqui. E aí eu comecei pensando muito sobre essa frase. Porque na escola eu ficava lá no meu cantinho esperando as coisas acontecerem. Eu era competente, eu era dedicada, eu era estudiosa, eu era uma ótima professora, eu era elogiada, mas eu não criava as coisas. O que que acontece às vezes? A gente tem na escola a comodidade. E, gente, pasmem, eu estudo muito sobre alta performance e sobre o cérebro. E o nosso cérebro, basicamente, ele faz 3 princípios conosco. Primeiro princípio, ele não quer dor. Ele evita tudo, tudo, tudo que vai causar dor. Segundo princípio, ele poupa energia. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, trabalhar por você mesma numa clínica, você tem que ter energia. Você tem que pôr ali todo o seu potencial todos os dias. E o cérebro, o quê? Ele não quer isso. Então, ele não quer dor, ele quer poupar energia e ele não gosta de nada que é longo demais, que é processo demais. Ele começa a falar com você assim: não vai dar certo, você não vai dar conta disso, nossa, é muito difícil. Você já pensou? Porque ele está tentando fazer você sobreviver. E no dia que eu entendi isso, eu falei assim: opa, vou ligar aqui uma outra chave na minha mente. Porque eu não tô aqui nessa vida para sobreviver. Eu tô aqui nessa vida para desfrutar tudo de maravilhoso que Deus colocou como uma filha amada dele aqui nessa terra. Então eu quero sim aplicar essa frase aí. E aí vocês registrem essa frase. Nós não somos criaturas das circunstâncias. Nós somos criadores da circunstância. Então, primeira coisa que precisa mudar na sua mente aí é que para viver do êxito na psicopedagogia, para ter resultado, você que está me vendo aqui precisa ser criador da sua circunstância. A sua sala que você quer não vai estar disponível para você, linda, maravilhosa, um dia por acaso. Ela vai estar disponível para você se você for lá na raça e fizer acontecer. Se você se dedicar a ler todos os dias 30 minutos, a ler todos os dias 4 páginas, a fazer mentorias, supervisões, a buscar prática para que você realmente possa fazer acontecer. Para você que está atuando, ir lá, visitar a clínica, ir lá no seu Instagram, trabalhar, trabalhar, trabalhar. As meninas sabem o tanto que eu falo sobre posicionamento. O que é posicionamento? É criar a circunstância, é criar lá no seu Instagram desejo pelo seu produto.
Gente, isso é fácil? Não, não. Eu preciso falar com o meu cérebro todos os dias. Olha, não é fácil, mas eu decidi e eu vou fazer. Então você vai ter que gastar energia aqui comigo para que eu possa o quê? Dar conta do meu processo, porque eu quero resultado. Porque não é possível você alcançar o resultado, você ter sua agenda cheia, você ter a alegria de estar numa ambiência, num espaço que favoreça ali todo o seu crescimento. É muito bom, mas para você chegar lá, você tem que se dedicar, assim, ser mesmo obstinada. Quantos finais de semana a gente não passa aqui estudando? Quantos finais de semana eu não chamo as meninas, vamos fazer uma aula hoje no sábado, e as meninas vêm? Por quê? Porque elas estão criando a circunstância. E lá na escola, o que que acontecia? A gente só reclamava. A gente reclamava, eu reclamava às vezes do salário, reclamava que não tinha liberdade de tempo, eu não podia fazer uma consulta no tal dia, porque tal dia não era o dia do meu planejamento, por isso, e a gente ficava ali preso na gaiola de ouro, reclamando do sistema, mas a gente não criava circunstâncias para que eu pudesse viver fora daquilo e viver muito melhor do que quando eu estava dentro. Então, a partir de hoje, vocês são convocadas a criar a circunstância de vocês. Tá, Daniela, você falou que a gente tem que criar a circunstância, mas como a gente vai criar? Usando todo o seu potencial para atingir esses objetivos. Então, primeira coisa, nós temos que saber qual é o nosso objetivo. As meninas fizeram aqui comigo um plano de ação em que a primeira coisa que a gente faz na mentoria êxito é colocar a nossa meta. Porque se a gente não sabe em quanto tempo eu desejo alcançar o quê? Como que eu vou trabalhar para alcançar aquilo que eu nem sei que eu estou buscando? Tinha um ditado que eu falava e ouvi muito durante a minha adolescência, que para quem não sabe o caminho, todo o trajeto serve. Então, se a gente não sabe para onde que a gente está indo, qualquer lugar que jogar a gente, tá bom, a gente tá indo, né? Está sendo conduzido. Ou se não, a gente passa tempos e tempos e tempos da vida da gente fazendo o quê? Buscando cursos, formações e mais formações, pós-graduação e mais pós-graduação, sem saber o que eu quero, sem saber para onde eu estou indo. Então, coloquem aí qual é o seu objetivo. Em quanto tempo você quer alcançar o quê? Porque quando você escreve isso, o seu cérebro entende que isso não é para quando Deus quiser. Isso é para a data que você está estipulando e que a partir de agora você vai se comprometer em atingir esse objetivo. Então, primeira coisa, a gente precisa saber disso. E segunda coisa, colocar a nossa segurança em Deus, primeiramente, né? Porque eu sou cristã, eu acredito nisso, eu acredito na misericórdia, eu acredito que Deus cuida de nós. E, em segundo lugar, colocar na nossa competência. É na nossa competência. Porque quando você está num concurso público, você acha que a sua segurança está o quê? No seu efetivo trabalho ali, porque você é concursada. Quando você está na escola, você acha que a sua segurança está na diretora. Você acha que a sua segurança. Não, a nossa segurança está na nossa competência. Quanto melhor for o seu trabalho, mais pacientes você tem. Quanto mais conhecimento você tem, melhor serão seus processos clínicos. E isso vai trazer mais resultado para o seu paciente. Então, a sua segurança, ela não deve estar na clínica, ela não deve estar na dona da clínica, ela deve estar em você, na sua competência. E para isso você precisa gradativamente ir crescendo e melhorando a sua competência. Porque o que separa você do resultado que você quer é o conhecimento que você ainda não tem. Gente, olha o que aconteceu comigo ontem. Eu fui num aniversário conversando com uma certa pessoa. A pessoa me falou que está indo para a Itália fazer um tour de
12 dias e que ela não está gastando um centavo do dinheiro dela com passagem. Mentira. Com passagem e hospedagem, ela estava gastando R$ 900 para ela e R$ 900 para o marido dela. E que o resto tudo ela tinha feito via troca no cartão dela, aquelas coisas lá que faz de milha, de troca disso, troca daquilo, que é esse negócio do cartão. Pensa numa pessoa leiga, leiga, nisso sou eu, leiga, não sei nada. Menina, mas aquilo de noite eu fui dormir, eu fiquei pensando assim, Daniela, bom te ver e eu vou repetir para você que aquilo que você não tem está a um passo do conhecimento que você ainda não adquiriu. Ela adquiriu conhecimentos que eu não tenho e ela está usando em favor dela e vai viajar 12 dias para a Europa com hotel e passagem. Ah, vamos pôr, a R$ 2.000, porque o resto foi troca de negócio de cartão de crédito lá. Ou eu falei com meu marido hoje na hora do almoço, eu falei assim, olha, meu amor, eu sei que isso não deve ser fácil de aprender, porque se fosse todo mundo sabia, mas eu vou dar um jeito de começar a aprender e a entender sobre esse negócio de pontos em cartão, porque se ela está indo desse jeito, eu tenho que aprender para me poder, pelo menos, usar de maneira melhor, porque eu nem uso. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque o resultado que você não tem na clínica também está a distância desse resultado é o conhecimento que você ainda não adquiriu. E às vezes a gente acha que o conhecimento é só acadêmico, e não é. Você precisa do diploma? Precisa. Sem o diploma de psicopedagogia, tanto que essa aula aqui hoje é para todo mundo que tem psicopedagogia. Porque sem o diploma, o que que acontece? Você não consegue atuar como psicopedagogo. Então, você precisa do diploma. Agora, adianta a gente ficar colocando a culpa. Ah, eu não tenho prática. E eu falo assim, vou fazer mais uma pós-graduação de educação especial. Agora eu vou fazer mais uma pós-graduação de alfabetização. Agora eu vou fazer mais uma pós. Pós-graduação traz prática para alguma de nós? Não, só traz mais teoria. Teoria. Teoria é importante? Sim, mas ela tem que estar associada à prática. Porque sem a prática, você e eu ficamos com medo de atuar. Ficamos insegura. Olha a segurança. A segurança precisa estar na nossa competência. E sem a prática, a gente permanece nesse campo de insegurança e de medo, que é quase que um ciclo, né? E a gente fica ali estagnado. E sabendo disso, a gente começa a entrar num campo muito importante aqui que chama autogestão, né? Você precisa gerir todos os campos da sua vida para que você consiga ter êxito aqui na psicopedagogia. E isso foi uma coisa que eu sempre observei, mas eu nunca tinha feito na prática. E depois que eu comecei a fazer, eu comecei a ver, nossa, como que isso impacta nos nossos resultados. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, como está a nossa vida? Porque a gente só entrega aquilo que a gente tem. É impossível eu dar ali na clínica para o meu paciente, para o pai do meu paciente, aquilo que eu não tenho. Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é como está a nossa vida. E segundo, como será o seu futuro se você continuar vivendo exatamente como está vivendo até agora? Então, olha, teve um dia que foi o divisor de águas para mim. A minha irmã já estava com câncer, eu já era casada e nós fomos para um baile, uma seresta que Patinga tem uma associação dos aposentados e o meu cunhado é diretor lá dessa associação. E aí teve um baile e ela me convidou para ir e eu não queria. Gente, não gosto muito de sair à noite, sou péssima nisso. E aí ela foi e me convidou. E aí meu marido falou assim, Dani, vamos com ela. Se ela convidou, ela já estava com câncer, já estava mais no final, vamos sim. Aí fomos pro negócio. Chegou no carro, gente.
Eu virei para ela, nós duas atrás, os dois maridos na frente. Eu falei assim: Fátima, me conta uma coisa. Depois desse tempo que você está tratando do câncer e tal, o que que você tem para me ensinar com relação ao que você viveu? E ela foi educadora, psicopedagoga, trabalhou na prefeitura, nessa rede particular, assim, era destaque. Ela virou para mim e falou comigo assim: não deixe para fazer hoje o que você planeja para amanhã, porque ela durante a vida toda ficou refém do concurso público e ela falava assim: quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, tinha um negócio de quando aposentava, gente. E aí, né? Então eu entendia que aposentar era uma coisa boa, ficar esperando a aposentadoria era uma coisa boa. E nesse dia ela falou comigo, porque depois de 3 meses que ela tinha aposentado, ela descobriu o câncer. E ela durou nesse percurso entre descobrir e morrer 3 anos. Então, ela foi nesse dia, ela falou comigo, ela falou assim: olha, não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. A partir desse dia, eu risquei do meu dicionário a palavra aposentadoria. Eu falei: ela vai acontecer, mas ela não é uma meta na minha vida. Ela não é uma coisa que eu vou buscar em primeiro lugar. Então, essa autogestão é isso que eu estou falando com vocês aqui hoje. É vocês entenderem que para você entregar ali na clínica o seu tudo, você precisa ter na vida profissional uma estabilidade no sentido assim de entender como que está a sua vida profissional, como que está a sua carreira, como que está a sua missão, como que está o seu planejamento da vida. Não pode, gente, acontecer aquela frase, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não pode, a gente consegue controlar os processos. Como que está a sua espiritualidade, a sua parte intelectual, como que está a sua formação acadêmica, como que está a sua parte de saúde, de atividade física, de alimentação? Pensa, uma pessoa que está sobrepeso, que está, sei lá, vamos supor que eu pesasse 100 quilos, eu conseguiria trabalhar com uma criança autista sentando no chão normalmente, gente? Não, eu teria muita dificuldade com isso, né? Eu conseguiria se eu tivesse com a minha vida espiritual toda desleixada, sem nenhum contato com algo que eu pudesse falar assim, aqui está a minha fé. Eu conseguiria ser equilibrada o bastante para poder ajudar as mães e os pais que sofrem com, por exemplo, a descoberta de um diagnóstico de autismo. Eu teria dificuldade. Eu poderia ter, né? Não é uma regra, mas eu poderia ter. Então, quando eu falo de autogestão e trago para vocês o desenho dessa roda da vida, é uma maneira de vocês pensarem assim: nossa, isso faz sentido? Em que ponto? No ponto de que eu preciso ter resultado, no ponto de que se eu quero ter resultado, se eu desejo fazer da psicopedagogia uma realidade com resultado, eu preciso aqui equilibrar a roda da minha vida. Então, aqui fica essa dica para você pensar nesse aspecto de autogestão. O nosso humor é outro, a nossa perspectiva é outra, a nossa organização pessoal é outra, tudo a partir dessa autogestão. Uma outra coisa muito importante que eu falo sempre com as meninas, e olha, agora que começou aqui, número 1, até aqui foi tudo esquenta para vocês, tá? Agora que começou as dicas mesmo, olha. Essa foto que eu trouxe para vocês é do dia 19/2 de 2019. Nessa data, eu iniciei na psicopedagogia clínica. Olha para vocês verem. É, comece com o que você tem. Você vai fazer acontecer a partir do hoje. Não é a partir de amanhã, não é a partir de depois de mais uma especialização, não é, acredite.
no seu potencial. Aqui eu comecei a trabalhar, chamava Clínica Estimular. Foi a primeira clínica que eu comecei. E quando eu fui conversar com a dona dessa clínica, eu pensei assim comigo assim, será que ela vai me querer lá? Eu não tinha experiência, eu tinha, o que que eu tinha? Apenas a minha boa vontade, a minha experiência na educação, mas eu não tinha experiência na clínica e o meu diploma. E eu consegui mostrar para elas que eu poderia ser muito competente, que eu ia me dedicar muito. Então, aqui tá para vocês a dica de que não esperem, não fique esperando, quando eu tiver dinheiro, Daniela, porque eu não vou começar agora, não, porque eu não tenho dinheiro. Começa trocando espaço com quem já tem, começa dando uma porcentagem do que você vai atender, começa fazendo contatos com muitas pessoas que têm clínica, que conhecem pessoas que têm clínica, mas é importante começar. É importante você acreditar que o que você já tem é o suficiente para você começar. E a partir dali você vai recrutando outras possibilidades para você permanecer crescendo. Então, sempre, sempre, Dani, eu já tenho 6 anos. Hoje você ainda continua nesse movimento? Claro, claro que eu continuo no movimento, porque um dia que eu fico sem aprender nada é um dia que eu deixei de evoluir. Então, eu preciso também continuar dentro desse movimento de que para fazer acontecer, eu preciso estar no movimento de busca. Segunda coisa, a arte de se apresentar ao mundo. Na psicopedagogia clínica, você aprende que a sua identidade e que os seus valores são muito importantes para o contexto clínico. Dani, como assim? Me explica. Aqui está tudo o que você precisa de posicionamento, né? Você precisa comunicar às pessoas quem você é e como você faz na psicopedagogia clínica. E aí tem muita gente que fala comigo assim, Dani, mas me conta, por que que tem muita gente que vai para a psicopedagogia e não dá certo? Porque tem, tá, gente? Porque tem. Tem muita gente que vai e que não cresce. Por que que isso acontece? Por quê, gente? Porque a pessoa faz mais do mesmo. Porque a pessoa chega lá e não sabe se colocar em movimento para poder captar paciente, para poder consolidar paciente. Porque a pessoa chega lá e esquece lá daquela frase de que ela precisa criar as circunstâncias. E às vezes ela não sabe criar as circunstâncias. E às vezes ela não tem uma mentora, ela não tem uma supervisão para ela continuar o processo de crescimento. E ela fica ali dentro da salinha dela, fechada, com a porta fechada, esperando que o paciente vai chegar e vai bater na porta dela. E isso acontece, gente? Não. Isso não acontece. Nós precisamos comunicar quem nós somos. Nós precisamos comunicar o método que nós usamos, qual é a metodologia, qual é o recurso, como eu faço e por que eu faço. Então, estar na psicopedagogia clínica é empregar esta frase: a arte de se apresentar ao mundo. Como que você vai se apresentar? Como uma profissional que está buscando constantemente ou como uma profissional que está ali parada, achando que já sabe tudo, que já tem uma bagagem que onde que você chegou, onde você está é o bastante, é o suficiente. Então, lembre disso. Aqui eu estou falando de identidade, de postura, de posicionamento daquela profissional que está preocupada em compartilhar o conhecimento que já tem. Dani, mas o que eu tenho é tão pouquinho. É pouco para você que está na área, mas para quem não conhece nada, para o pai que não conhece, que é ali, que não está na nossa área, o que você sabe pode ser o bastante para ajudá-lo a mudar ali a conduta com seu filho, tá? Vamos para o número 3. A estratégia 3 que eu trago para vocês
é sobre o método único. O meu método único chama Afetar. Inclusive, teve gente que comprou aqui a nossa aula de hoje e comprou lá o e-book do método Afetar. Esse método, ele foi criado a partir da minha história, a partir da minha identidade, a partir das percepções bibliográficas que eu trago para a minha construção como psicopedagoga. Na mentoria, eu ajudo as meninas a criar esse método. E um método para elas, né? Não o método afetar, mas para criar um método a construir ali um método de atuação para elas. Então, esse Oswald que vocês estão vendo aí, levanta a mão para mim quem conhece esse personagem. É um personagem do Walt Disney. Quem conhece aí? As meninas conhecem? Tem gente que está balançando a cabeça que não, isso mesmo. Tem gente que já conhece, Paty já conhece, que ele faz parte do planejamento do método único lá na minha mentoria. Por que que eu uso o Oswald? O Oswald, ele foi o primeiro personagem criado pelo Walt Disney. Ele criou esse personagem e ele vendeu os direitos autorais do personagem Oswald. Só que na época ele não observou que era por um tempo determinado, ou seja, ele ia ganhar sobre o personagem durante, por exemplo, 5 anos. Depois de 5 anos, ele parava de ganhar financeiramente e o Oswald pertencia a quem usufruiu direitos durante 5 anos. E ele não se ateve a esse detalhe. Quando chegou um determinado tempo, que passou esses 5 anos, ele foi comunicado de que a partir daquele momento ele não receberia mais nada sobre o Oswald. E ele ficou desesperado. Pensa no Walt Disney, nessa potência que é hoje, desesperado, porque o único personagem que ele tinha, ele já não tinha mais nada, não tinha mais poder sobre ele, nem recebia sobre ele. E foi então que ele, voltando para sua casa, ele falou: ó, agora eu tenho aqui, ó, dois caminhos. Ou eu chego em casa e vou apanhar da minha esposa quando eu contar para ela que nós estamos pobre, falido e sem o Oswald, ou eu crio um outro personagem que vai fazer mais sucesso do que o Oswald. E aí, qual que vocês pensam que ele ficou? No um ou no dois? O que vocês acham? Ele imediatamente foi para o 2. Ele falou: se eu criei o Oswald, eu vou usar a mesma técnica para criar o outro personagem. Foi aí que ele criou o Mickey Mouse, que é até hoje um personagem super famoso, e aí a gente conhece, né? Que é o Mickey, que as nossas crianças tanto gostam. Por que que eu trago essa história? Porque o método que as meninas criam tem a ver com a identidade, com a personalidade, com aquilo que elas querem imprimir dentro da prática clínica. E esse método transmite ao pai algo que é exclusivo. Aqui na minha região tem muitas psicopedagogas e cada uma faz trabalhos brilhantes, mas não tem nenhuma que tem o método afetar e que aplica esse método dentro dos conceitos da neurociência, mostrando para o pai que quando a gente consegue acionar no cérebro uma parte que chama amígdala cerebral, trazendo toda a relação de afeto para essa criança, você possibilita, através das sinapses, muito mais conhecimento. Então, quando eu mostro isso para ele, o pai fala assim: ao invés de pagar R$ 100 para psicopedagoga X, eu prefiro pagar 150 para a Daniela, porque eu sei que o resultado, e ela tem um mecanismo, um método de ensino que é só dela e que vai fazer toda a diferença para o meu filho. Estão vendo? Então, aqui, nesse método único, nesse mecanismo único, você entrega algo para o pai que é exclusivo. E o pai gosta de sentir e de ter acesso àquilo que é único. Porque a gente não fala que em aprendizado cada criança é única, cada uma tem uma maneira de aprender. Então, é aqui que você faz um gancho com esse aspecto da neurociência e esse poder que tem a exclusividade quando você quer ter alta performance.
O 4 é a importância do quê, gente? Network. Eu falo muito sobre networks lá no meu Instagram, porque nós não somos ilhas. Não tem como um psicopedagogo de alta performance me dizer que ele trabalha sozinho. Ah, Dani, eu trabalho sozinho, não preciso de ninguém, não. Nossa, eu sou tão boa com aquele paciente que eu faço tudo sozinho. Eu levanto, assim, 5 pontos de interrogação na minha cabeça. Por quê? Porque nós, seres humanos, não somos só cognição. Se a gente vê o desenvolvimento humano, a pirâmide da aprendizagem, a gente vai ver que tem várias esferas a ser desenvolvida. Então, se um aluno tem, um paciente tem um diagnóstico, ele provavelmente vai precisar de um acompanhamento psicológico, ele pode precisar de um acompanhamento da TO. Então, nós precisamos estar em contato com todos esses profissionais. Nós precisamos ter contato com os pediatras, nós precisamos ter contato com os neuros, com os psicólogos, para que a gente possa ajudar no tratamento das crianças e principalmente para que a gente possa fazer contatos a fim de parcerias de trabalho. Isso é extremamente importante. Então, deixe aí na sua agenda um dia para que você possa fazer network. Nossa, Dani, mas você quer que eu deixe toda semana? Quero. Deixe toda semana aí 2 horas por dia, por semana, para que você possa estar em contato e fazer network. Número 5, estratégias que trazem ROI. Na gestão, a gente vê o significado de ROI, para quem não sabe, é retorno sobre o investimento. Então, quando você faz um investimento, você precisa criar estratégia para que você tenha retorno sobre o investimento. E olha só, gente, na clínica, eu falo com as meninas, nós fazemos com amor, mas nós não fazemos por amor, tá? A partir de hoje vocês vão pensar nisso. Eu faço com amor. Olha o meu método, afetar. Tem lá um e-book no meu Instagram do método afetar, mas eu não faço por amor. O que é por amor? Eu preciso criar estratégias para ter o reconhecimento e para ter a remuneração, o retorno sobre o investimento. Tanto que eu falo com as meninas, né? Quem faz a mentoria, eu tenho compromisso com quem fez a mentoria sobre o retorno, porque elas precisam ter retorno do dinheiro investido na minha mentoria, porque senão eu estou sendo contraditória com uma coisa que eu acredito muito na prática clínica. Tudo que eu vou fazer, eu penso assim, olha, eu vou investir agora R$ 300 em jogos. Eu penso, quantos atendimentos eu vou utilizar esse jogo para que eu tenha retorno sobre ele? Aí depende do valor do jogo, mas eu estou sempre ligada na compra, no investimento e no retorno. Por quê? Porque toda a minha estratégia tem que convergir para isso. Senão eu vou trabalhar, 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 trabalhar e vou parecer que eu sou o quê? Faço meu trabalho só por amor. E não é por amor. Então as pessoas falam assim: nossa, Dani, mas a sua sessão é 150, é caro, pai paga? Paga. Por que que ele paga? Porque o meu posicionamento e a minha fala e tudo que eu uso, que eu faço no meu consultório, está comunicando uma estratégia que me posiciona para aquele valor. Agora, se eu vou trabalhar de rasteirinha, se eu vou trabalhar com uma blusinha de malha e um cabelo amarrado de rabo, não tem nada contra, mas eu estou comunicando um valor para aquele pai na minha rasteirinha. Eu estou comunicando um valor para aquele pai na roupa que eu estou usando. Isso é o quê? Posicionamento. Não tem problema desde que eu não queira cobrar uma sessão de R$ 150.
Se eu quiser cobrar uma sessão de 70, eu posso ir com meu cabelo amarradinho, posso só lavar e fazer um rabinho, posso ir de tênis, de rasteirinha, até de chinelinho se eu quiser. Mas se eu quiser ter estratégias de retorno financeiro, eu preciso cuidar de tudo, da aparência da minha folha, do que eu entrego para o pai, de como eu faço as coisas, tudo tem que estar alinhado com esse propósito, tá? Estão gostando, meninas? Estão falando, falando, falando. Se vocês tiverem perguntas, pode parar, pode perguntar, tá? Nós estamos aqui, ó, no esquenta. Qualquer coisa, vocês parem, pode perguntar aí. Sexto. E aí aqui eu trago o meu ídolo, né? Michael Jordan. Michael Jordan, ele traz pra gente essa frase maravilhosa que é meu lema de vida. Eu posso aceitar a falha. E eu falho, tá, gente? Tem muita coisa, muito processo para ser aprimorado, muita coisa que eu preciso melhorar, porque todos falham em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo, né? A gente fala isso, ninguém é bom em tudo. Mas eu não posso aceitar não tentar. Eu não posso me omitir do treino. Eu não posso me omitir do processo. Porque se eu me omitir do processo, aí eu estou aceitando o meu fracasso. Eu estou indo contra a palavra de ordem na minha vida, que é êxito, resultado. Eu estou saindo disso que eu acredito. Então, aqui está um princípio muito importante que se chama constância. Constância. Não alcança resultado quem é assim, ó. Olha se tem alguém aí assim. Levanta essa segunda, tô animadíssima! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Segunda, terça. Ah, não. Hoje quero fazer nada. Tô nem aí com esse negócio, deixa pra lá, não aguento, não vou fazer, tô passando mal, aí não faz nada. Aí quarta. Aí hoje eu não sei, vou pensar, porque hoje é quarta-feira, eu acho que eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem eu mexo com isso. O que acontece com essas pessoas? Elas são muito voláteis, cada dia está num ritmo. E para a gente poder alcançar o sucesso, a gente tem que manter uma constância. A sua entrega não precisa ser 100%, mas ela também não pode ser assim, 50, 20, 60, 70, 10. Não pode ficar nesse movimento de oscilação muito grande. Então, você precisa fazer uma estratégia, um planejamento e você manter uma certa constância dentro disso aí, no seu ritmo, no seu movimento, mas sempre escalonando para cima, sempre acrescentando um pezinho a mais. É muito parecido com o que a gente faz no treino na academia. Hoje você vai lá e pega o peso de 10. De 10 não, a gente vai começar menos, né? De 2, de 4. Daí a pouco você vai, você vê que você pode aumentar um pouquinho mais, você passa para o peso de 5. Então, você vai fazendo isso e você vai ganhando o quê? Músculo. Você vai ganhando potência. E quanto mais você melhora, quanto mais você sobe, mais um passo você dá na sua vida profissional. Eu não fui dando passo, eu não comecei lá na clínica dividindo meu lucro, depois eu fui para o meu espaço, foi um passo que eu dei. Hoje está tudo organizado, foi passo, foi processo. Então, você vai fazendo um pouquinho de cada vez, até que você alcança aquilo que você escreveu lá no início, que é o seu objetivo, o que você quer alcançar. E sétimo, gente, crescimento profissional. Não existe êxito se você não se permite crescer diariamente. Aqui está eu em São Paulo, vou estar em São Paulo de novo no dia 22 de junho, com essa maravilhosa que está do meu lado aqui. Quem não conhece, chama Tati De Andela. A Tati, ela é mentora de mentores, então ela é a minha mentora. Ela é de São Paulo, maravilhosa, lá do Alphaville, e é lá que a gente se encontra. A gente se encontra presencialmente 3 vezes no ano. E toda semana eu tenho formação com ela. Então, se você não acredita no seu crescimento profissional, quem que vai acreditar?
O marido da gente, tudo bem que tem gente que tem marido que acredita. O meu até acredita muito, mas primeiro lugar tem que ser você. Você não pode entregar para o outro aquilo que primeiramente é você que tem que ter, que é acreditar em você. Eu dou conta, eu vou fazer, eu preciso. Essa mentoria que eu faço com a Tati, só para vocês terem uma ideia, essa mentoria me custou R$ 55.000. Foi a mentoria que eu faço com ela. Dani, você é louca? Como assim? Claro que não. Eu fiz ela porque eu tenho certeza que eu vou ter ROI. Eu vou ter retorno sobre o meu investimento. É igual quando você compra uma casa, quando você compra um carro, você sabe, o negócio é seu ali. É conhecimento que você adquire, que você fala assim, nossa, se eu tivesse sozinha, eu não tinha avançado esse tanto. Se eu tivesse sozinha, eu tinha medo. Eu não tinha essa segurança que eu tô aqui agora. Eu não tinha feito nem um terço do que eu estava fazendo. Inclusive, se eu não tivesse ela como mentora, eu não tinha uma mentoria. Eu não tinha. Se eu não tivesse ela como mentora, eu não tinha e-book, eu não tinha formação para empresas que hoje eu dou. Acabei de fechar aqui uma formação para Senibra. Acabei, vou ter uma reunião amanhã, 1 hora com eles. Se eu não tivesse ela como mentora, eu não faria isso. Eu estaria na minha clínica apenas atendendo os meus pacientes. Então, tá vendo como que ter uma pessoa que já está em outro patamar te puxa para frente, traz você para uma nova visão. E o pai quer isso de você. Ele quer que você, entre todas as psicopedagogas, você precisa comunicar que você está esse passo à frente, que você está com uma visão que as outras profissionais não têm. Como que você faz isso? Quando você atende uma anamnese, quando você atende uma devolutiva, quando você dá um retorno para ele após a sessão de psicopedagogia, você fala com ele, você mostra, você apresenta o jogo que você fez, você traz para o pai o ganho, o estímulo que essa criança teve, e aí ele fala: nossa, ó, essa semana eu tive uma paciente que começou comigo, uma mãe que trouxe um filho. E aí ela foi e falou comigo na anamnese o porquê que ela tinha levado para mim. Ela já estava com outra profissional em uma outra clínica e a profissional atendeu o filho dela a primeira vez sem conversar com ela e marcou para atender ela na outra sessão e não falou com ela para ela não levar o filho que é autista. E aí a mãe foi para a sessão e levou o filho. Chegou lá, a profissional de psicopedagogia não deixou a criança entrar para a conversa. Falou com a mãe: ele já tem 8 anos, ele vai ficar aqui fora, ele fica sozinho. A mãe falou: ele não fica sozinho. Aí ela falou assim: fica, pode deixar que ele fica. E a mãe ficou constrangida, deu o celular para a criança e falou com ele: fica aqui, filho, que eu vou lá rapidinho e volto. E a mãe foi para fazer a sessão com a psicopedagoga. Quando a mãe voltou da sessão, 30, 40 minutos depois, a criança estava toda suada, com a respiração ofegante, com o celular na mão, e a criança virou para a mãe e falou com ela assim: nunca mais você faz isso comigo. Você ficou lá. O cronômetro estava ligado no celular, a criança ficou o tempo todo, 30 minutos, acompanhando o cronômetro ali e dando um estímulo para o corpo dela de estresse, de angústia, de medo da mãe não voltar. Uma situação que, quando a mãe chegou lá fora e viu, a mãe passou a mão na criança, foi embora, não falou nada com a psicopedagoga e narrou essa história para mim. Agora vocês imaginam, além de mim, para quantas pessoas que essa mãe narrou esse sofrimento dessa criança? Umas 6. Para o pai da criança, para a avó da criança, na escola da criança, no mínimo aqui umas 6. Essa profissional deixou a oportunidade na mesa de mostrar para essa mãe um atendimento diferenciado. Isso é crescimento profissional. Quando você atende um pai de maneira diferente, quando você traz
exclusividade sobre aquilo que você está atendendo, sobre aquilo que você está fazendo. Então, ter crescimento profissional é divisor de águas na vida de todos nós. E nós precisamos nos preocupar e nós precisamos planejar esse crescimento profissional. Então, agora, nesse momento, eu tenho para vocês aqui um convite para fazer para vocês. Um convite para que vocês consigam aplicar todos esses 7 passos. E para cada uma de vocês, um passo desse fez mais sentido e para outras fez menos. Tem gente que pensou que eu vou destravar, eu vou perder esse medo, eu vou entrar nesse negócio e eu vou fazer acontecer. Para outras pessoas, pode ter pensado assim: fazer dar certo, Dani, é difícil demais. Para outras pessoas, já estão na clínica, já está fazendo dar certo, já está colhendo o resultado do processo e aqui está pensando agora: como eu vou fazer para acelerar esses resultados meus? Como que eu vou fazer para dar o próximo passo dessa evolução? Porque tem o próximo passo para mim, tem o próximo passo para vocês e para todos os níveis a gente tem um próximo passo. Então eu trouxe aqui para vocês um convite que eu tenho certeza pela minha experiência que vai ajudar vocês a fazer dar certo, como a minha irmã, né, me ensinou lá há muito tempo atrás, a importância da gente acreditar e de fazer dar certo. Esse convite, gente, as meninas que são da minha mentoria já conhecem, é o convite para participar da mentoria Êxito. O que é a mentoria Êxito? É uma mentoria que eu criei que vai ajudar o psicopedagogo a buscar esse reconhecimento na prática e aí alcançar esse salário, essa remuneração de 3 vezes o que a pessoa ganha na clínica, né? E aí, esse ganhar 3 vezes está dentro daquele princípio do processo. A gente começa com um paciente, a gente passa para 2, a gente passa para 3, e cada vez que eu vejo as meninas me contando que já está atendendo 10 pacientes, ou me contando, como a Cristina me contou hoje, que vai fazer a primeira anamnese agora na quarta-feira, eu acredito cada vez mais que o que eu entrego na mentoria Êxito ajuda as meninas a destravar dentro desse processo da prática. Olha aqui como que acontece a prova, né? A prova de que acontece e de como as meninas realizam isso, né? A Vivi saiu, ela pediu, saiu da CLT, né? Ela trabalhava na Criar e Aprender, era coordenadora por muitos anos. A Vivi deixou a CLT, a Vivi hoje já está faturando 2 vezes mais do que ela ganhava como coordenadora na Criar e Aprender. Aqui está todo o pessoal da minha primeira turma de mentoria, a Paty aqui, linda, maravilhosa, que está aqui com a gente, que já está na clínica, que já está brilhando, e todos os alunos que passaram pela mentoria, Maristela, que trabalha comigo na clínica, lá comigo, todo mundo conseguiu alcançar, né, esse êxito. E aí, aqui o êxito é resultado. Cada um dentro daquilo que fez o plano de ação comigo, eu estou ali focada para que consiga o resultado. Então, a mentoria, o que ela é? É um programa de desenvolvimento profissional que oferece o passo a passo para a pessoa ter reconhecimento, faturar na psicopedagogia e fazer a transição de carreira. Às vezes a pessoa está anos e anos e anos ali na escola, dentro da gaiola de ouro, esperando que alguma coisa caia do céu e não vai cair, e ela quer, deseja, mas talvez está aí até esperando a aposentadoria, né, para depois fazer essa transição. Ela é um acompanhamento de 3 meses, e aqui eu abro aspas, que é 3 meses de forma intensa, sábados, às 14 horas, com encontros, com movimento presencial, movimento online. E depois disso, toda dúvida, as meninas continuam tirando comigo através do WhatsApp, onde eu vou direcionar, acompanhar e validar a prática, buscando um faturamento 3 vezes maior dentro da psicopedagogia. E esse 3 vezes maior para cada pessoa é um tanto, né? Porque se a pessoa não tem nenhum paciente, quando ela passa a ter 3,
ela alcançou essa meta aí de 3 vezes o valor. Ah, não, Daniel, eu ganho 3 mil. Então, a nossa meta é alcançar aí 9 mil reais na psicopedagogia. Para quem é a mentoria? Para quem reconhece na psicopedagogia clínica um caminho de sucesso, para quem quer fazer essa virada de chave na vida profissional e sente insegura, para quem está cansada de dedicar e não ter reconhecimento naquilo que faz, para quem deseja flexibilidade de horário, autonomia intelectual e resultado financeiro na psicopedagogia, e para quem se sente que está adoecendo na profissão, né, e não está alcançando êxito. Então, quer fazer aí essa virada. Mas para quem não é a mentoria, porque não é para todo mundo mesmo a mentoria. Para quem quer resultado mágico, para quem não gosta de estudar, para quem não quer crescer na profissão, acha que está tudo bem do jeito que está, para quem tem medo e deixa esse medo guiar suas escolhas, porque uma coisa é ter medo. Medo é um sentimento normal. Eu tenho, vocês têm. Mas outra coisa é a pessoa que vive ancorada no medo. O medo é a sua âncora. O medo paralisa ela para tudo que ela quer fazer. E para quem não quer investir na capacitação profissional. Porque tem gente que fala, eu quero melhorar na profissão, mas não compra um livro para ler. Eu quero melhorar na profissão, mas não está disposta a fazer um sacrifício para poder alcançar esse êxito. E o que que ela acontece? Como que ela acontece, né? São encontros, igual a gente está tendo aqui hoje pelo Zoom. Esses encontros são aos sábados, quinzenalmente, às 14 horas. Por que que é quinzenal? Porque eu venho, faço aula com as meninas e dou uma semana para elas praticarem. Porque tudo que eu ensino, lembra, é na prática. Eu trago a teoria aliada à prática, porque vocês têm que fazer. É muito mais prática, é muito mais fazer do que ficar ali decorando alguma coisa ou estudando para fazer uma prova. Não tem prova, não é prática. Eu entrego nessa mentoria tudo que eu faço como eu faço. Por exemplo, a anamnese que eu uso, eu entrego. O relatório que eu faço com meus pacientes, eu dou para vocês. A planilha de custos que eu uso na clínica para poder gerenciar os valores que entra, eu dou para vocês. Todos os livros e todos os testes, tudo que eu uso para fazer ali com meus pacientes, eu ensino e dou para vocês como é que fala? O arquivo, para que vocês tenham aí em mãos, para que vocês possam treinar. Então, tudo que eu tenho dentro da clínica, eu passo para vocês. Os jogos que eu uso, como eu uso, a gente faz atendimentos também via WhatsApp, a gente faz oficina mão na massa sobre avaliação psicopedagógica, são 3 aulas só sobre avaliação e testes. Hot set para casos clínicos, a gente faz estudos de caso clínico, eu trago um caso de um paciente, a gente vê como que eles evoluíram, como que foi, o que que eu empreguei, como que eu fiz. Orientação personalizada para suas necessidades, metas e desafios. Feedback para você identificar as áreas que você precisa melhorar e as oportunidades de crescimento que você precisa começar a observar. Desenvolvimento das habilidades para atuar na psicopedagogia. Você entra para uma plataforma da QIFI, você tem acesso a 1 ano de gravação das aulas, aconselhamentos com a minha experiência e o meu conhecimento, todo o recurso exclusivo que eu tenho, material de estudo, ferramentas, tudo para o seu progresso, você vai ter aqui e toda a expansão de conhecimento especializado. Tudo que eu faço na minha mentoria, tudo que eu faço na minha formação, eu trago para vocês. Inclusive, meninas da mentoria que está aqui, estou indo para um curso em Belo Horizonte, dia 8 e 9 de junho, sobre aba. Vou trazer tudo quentinho para vocês aqui dessa formação, que vai ser 8 e 9 de junho, tá? Então, tudo que eu faço, eu vou trazendo para as meninas. Para quê? Para que elas possam triplicar resultados, para que elas possam virar a chave e viver de psicopedagogia com muito sucesso.
Esse é o objetivo. E hoje, para vocês que estão aqui, a gente tem esses bônus aqui que é exclusivo para a Masterclass. Vocês vão ganhar comigo uma curadoria sobre o posicionamento na psicopedagogia individual. Nós vamos ter, para quem está aqui, uma reunião de onboard, para que vocês possam ser acolhidas, para que possam entender o seu processo, um workshop gravado sobre produtividade com a minha mentora, com a Tati De Andela, para que vocês possam ser mais produtivos e assim alcançar melhores os seus resultados. E vocês vão ganhar também o meu e-book, Afetar na Prática, para que vocês possam aí ler, aplicar, ver como que ele acontece. Então, todos esses bônus é para vocês que estão aqui hoje nessa masterclass. E aí vocês podem passar aí agora na cabeça, porque o cérebro, o quê? Ele tenta correr aqui do trabalho, do esforço, para falar, ai, Dani, muito bom, mas eu não tenho dinheiro. Eu aposto que a gente gasta muito mais que R$ 33,30 por dia com futilidades, com coisas que a gente sabe que se a gente der um apertinho aqui, economizar ali, a gente consegue. Aí você pode falar comigo assim, ah, Daniela, mas eu não posso não, porque no sábado eu já tenho outros compromissos. Eu só espero que esses compromissos vão transformar os resultados das suas vidas, porque às vezes a gente faz tanta coisa que a gente não precisava, né? Uma delas, tanto tempo que a gente perde aqui, ó, só com o dedinho para lá e para cá, e a gente poderia estar lendo um livro, poderia estar fazendo uma mentoria, coisas que vai mudar a nossa vida. E a outra coisa que vocês podem pensar, que sempre tem gente que fala comigo, é, Dani, agora eu não posso, mas depois eu vou fazer, daqui um mês eu vou fazer. E eu costumo falar com as pessoas assim, quem sai primeiro bebe água limpa. Eu sei que as meninas que fizeram a mentoria nas primeiras turmas já estão atuando e já estão faturando. E quando a gente fica deixando para depois, o que que acontece? A gente está deixando dinheiro na mesa. Muito tempo que você fica parada sem ganhar dinheiro. Então, olha, fechando aqui, foi 23 anos de experiência, mais de R$ 80.000 investidos nos últimos 5 anos, tudo isso embalado para que você possa, em 3 meses, deslanchar na psicopedagogia, tá? E ainda, ó, com esse precinho maravilhoso que você vai gastar aí R$ 33 por dia. Essa mentoria, hoje, ela está em 5.997. É o preço dessa mentoria. Mas, para vocês que estão aqui, até amanhã, meio-dia, a mentoria está saindo por 3.997. E as meninas sabem o tanto que a mentoria mudou, inclusive de valores, né? De quando a gente começou para agora. Então, hoje o valor dela é 5.997 e para vocês que estão aqui, eu estou dando um bônus especial para que vocês, até amanhã, meio-dia, essa mentoria saia aí a 3.997. Ufa, né, gente? E esse valor, quando você divide ele lá na plataforma, você pode dividir. Claro que aí eu já falo aqui com as meninas. Claro que plataforma é cartão. Quando você dividir em 12 vezes, pode? Pode. Mas a própria plataforma coloca uns juros lá sobre o valor, né? Sobre as prestações. Então, esse valor aqui também pode ser dividido lá na plataforma. Mas lembrando que não é para todo mundo. Lembra que eu falei com vocês? Não é para todo mundo. É só para quem vê que esse é o momento que você fala assim: agora eu vou arregaçar minhas mangas e vou entrar nessa mentoria para me fazer acontecer. Porque se não é o seu tempo, se você acha, ah, não, vou fazer só quando eu aposentar, deixa o dinheiro aí na mesa, deixa o dinheiro para outras meninas, deixa para quem quer fazer acontecer agora, porque tem isso e a gente o quê? Respeita, porque a gente acredita que cada um tem o seu tempo dentro desse processo, tá? Meninas, muito, muito obrigada. E agora eu quero abrir para quê? Para dúvidas. Quem tem dúvidas, quem quiser me perguntar o que vocês quiserem me perguntar aí da prática clínica, o que eu não souber, eu prometo que eu corro atrás e conto depois, tá? Porque vai que vocês fazem uma pergunta aí que eu não sei. Me contem aí. Que dúvida? Quem já está atuando aqui?
sem ser as minhas meninas, é que as minhas meninas estão brilhando. Patrícia foi entrando na mentoria e já foi emplacando uma terceira, que a Patrícia falou, meu Deus do céu, segura essa menina aqui, a menina já tinha ido, já estava lá. É ou não é, Patrícia? Me contem aí, Simone já está atuando, Simone? Tá? Simone, Sim. você é Oi, de Daniela, onde? boa noite. Eu sou de Barão de Cocais. Filho da Patrícia! Muito bem, que legal! Seja bem-vinda. Ó, eu já conheci você e conheci uma outra profissional daí. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dela, Patrícia, que fez a jornada. Emiliana Cabral. Emiliana, maravilhosa! Conheci a Emiliana também. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Daniela. Ai, que delícia ter vocês. Meninas, vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa parte da clínica mesmo, sobre a atuação? Tem alguma coisa que vocês falam? Isso, Dani, eu acho mais difícil dentro da prática clínica para quem já está atuando. Vocês têm alguma dúvida? Daniela, eu Pode. ainda não estou atuando, tá? Meu nome é Bernardo, porque eu estou no computador do Aham. meu filho, mas eu sou a Cristiane Melo. Ai, seja bem-vinda, Cris. Eu ainda estou no processo, aguardando, eu já encerrei a psicopedagogia em fevereiro, mas estou aguardando ainda pela faculdade, né, o meu certificado da pós. E, assim, estou buscando conhecimentos, né, nas lives, os cursinhos e tudo, até poder estar atuando e investir nessa área que estou gostando muito e bastante curiosa, né, com cada detalhe. Ótimo, Cris, é isso mesmo. E aí, Cris, daqui para frente você tem que pensar assim: qual a formação que vai me trazer prática? Porque o que traz muita teoria e não traz a prática para você, não vai contribuir muito para você perder a insegurança. Eu não sei se vocês são assim, mas o que eu mais tinha insegurança com relação à prática. Como que Eu eu tenho faço? Como que muito, eu muito. faço? Né? E aí, as meninas que moram aqui perto de mim, eu deixo as meninas assistir a minha aula. Né? A Patrícia estava assistindo minha aula, a Jaqueline, que está aqui, a minha aluna da mentoria, também já está assistindo. A Celina vai amanhã às 18. Então, assim, para quem é daqui de perto, ou mesmo quem é de longe e quer vir, né? Patrícia é lá de Barão e ela sempre vem nos sábados para me acompanhar. Então, eu faço isso. Para quem não é daqui da minha região, o que que eu faço? Eu gravo a minha atuação e passo na aula para a gente poder discutir para discutir ali Uhum. o caso clínico, para ver como que eu atuo, por que que eu faço isso, por que que eu faço aquilo, como eu faço, porque só assim que vocês vão avançar. Senão a gente fica muito na teoria, na teoria, na teoria, na teoria, e a gente não consegue entender ali na prática. Ah, vou fazer mais um curso de aba. Ah, vou fazer mais isso, vou fazer. Não, você precisa de ver a prática acontecendo ali no dia a dia. E é Eu isso. até falei com uma clínica aqui da minha cidade, né, para ver se eu consigo a oportunidade, porque por eu fazer online, eu não tive a prática, né? Não tive a prática. E eu tenho já 27 anos de formação, de sala de aula, de professora e tudo, né? Mas de uns 2 a 3 anos para cá, eu tive uma turma, eu fiz a faculdade, a pedagogia, e foi aonde que me deu assim, a curiosidade pela educação inclusiva. Aí eu fiz um trabalho em cima da educação inclusiva e daí eu comecei a buscar mais. Aí tive uma turma com alunos especiais, né? E eu tive grandes dificuldades e foi através dessas dificuldades que eu quis me, assim, investigar, aprender como lidar, como trabalhar. É igual você fala da anamnese, como investigar, como conhecer, né? Se Mas, colocou em movimento. mas na prática eu ainda não fiz. E Uhum. aí, ano passado, eu abri um reforço escolar na minha casa, que eu precisei me afastar por motivo de enfermidade. E eu tenho, assim, algumas crianças que precisam muito dessa ajuda.
Aí. dessas Ô, questões. Cris, eu tenho uma aluna da mentoria, ela não está aqui hoje, não. Ela chama Sandra e ela fez exatamente isso que você fez e ela abriu na casa dela e ela já fez a transição. Agora ela não atende mais para o reforço. Na casa dela, ela montou, eu ajudei ela, ela montou o espaço, ficou maravilhoso e hoje ela atende na casa dela como psicopedagoga. Tem um espaço lá, né, que ela Então, usou lá para poder fazer. Mas aí como, eu estou ansiosa para pegar o certificado ó, e ela fazer já a prática para é. poder eu, até mesmo assim, eu trabalho de segunda a quinta. Aí eu ver se eu deixo assim a sexta ou o sábado para poder eu estar iniciando, né, os atendimentos, divulgando o meu trabalho, porque como professora eu já sou conhecida, entendeu? Ela já está com 10 pacientes. A Patrícia também foi assim, né, Paty? Patrícia Farias. Patrícia Farias ainda está igual você. Ela não pegou o diploma. E o que que ela fez? Conta aí, Patrícia. Eu faço aqui aula de reforço também, acompanhamento pedagógico. Eu Numa clínica já, né, numa Paty? clínica, é. Numa clínica. Ela foi Ai, para que uma clínica legal. para fazer enquanto o certificado dela não chega. Quando o certificado dela chegar, ela já fez a mentoria, ela já sabe a prática e ela já está na clínica. Então, ela está com a faca e o queijo na mão. É só ela falar assim: fecha minha agenda da aula particular, abre a minha agenda da psicopedagogia Ô, clínica. Glória! Oh, Glória! É isso. Ai, meu Deus, não vejo a hora. Então é desse jeito, mas já está no movimento e está no posicionamento. A Patrícia já tem a logo dela, a Patrícia já tem identidade visual, a Patrícia já trabalhou o Instagram dela, que é uma outra coisa que a gente trabalha muito dentro da mentoria, a utilização do Instagram como porta de entrada para capacitação de novos pacientes. Então, tudo isso ela já fez. Quando ela fala assim, chegou o diploma, ela já vai direto para esse atendimento. Então, Daniela, uma pergunta. A ah, psicopedagogia, ela não, ela é vista hoje como uma profissão ou não? profissão, uma Porque profissão. uma pessoa me falou que eu fui falar, né? Sim, me abri, que eu tinha feito curso e tal, que eu estava muito feliz. E a pessoa falou para mim que mas você sabe que a psicopedagogia, ela não é vista como uma profissão. É Ela sim. é só uma pós que te auxilia, né? Que te acrescenta. Ela não é vista como profissão. E aí Não. eu falei assim, ué, gente, mas Inclusive, como essa pessoa assim? está tão equivocada, e às vezes as pessoas falam coisas, gente, só para colocar a gente para baixo, só para desacreditar a gente daquilo que a gente está ali empolgado e tal, tal. E não deixem essas pessoas contaminar a mente de vocês. Por isso que é importante a ambiência. Você está num ambiente certo, onde que as pessoas estão todas buscando crescimento, trocando experiência, e isso é uma coisa das mais valiosas dentro da mentoria. As meninas que já estão na mentoria pode falar, é a troca de material. Assim, de 15 em 15 dias eu coloco lá e todo mundo troca, e todo mundo manda, e manda livro, e manda coisas, e traz ideias. Já tivemos bônus extra aqui com a Jaque, falando uma aula inteira sobre função executiva e jogos. Então, as meninas, além, porque são profissionais de alta performance, para entrar Uhum. para a mentoria, para querer isso, tem que ser gente que é assim, um nível acima. Ah, chegou uma pessoa, fez às vezes uma call comigo, fez uma sessão estratégica, ou tá aqui, e eu não sinto que ela tem assim o potencial, ela é uma pessoa que não está muito querendo. Pode entrar para minha mentoria? Não, não pode. Por que que não pode? Porque o meu compromisso com o resultado da pessoa passa a ser gigantesco. Se é uma pessoa que não tem esse perfil, Jesus, como que eu vou fazer para a pessoa ter retorno sobre investimento? Aí eu que vou ficar mal com o negócio. Mas Então, o que você falou é interessante. Eu estou com uma criança que a criança não está tendo interesse em aprender. Esse mês é o segundo mês com a criança, com essa criança. Todas as minhas crianças, elas têm um bom desenvolvimento, né? Claro que algumas têm atraso e tudo, demoram, mas avançam rapidamente, outras têm um atraso. E aí eu estou nessa questão que você falou. Aí, se eu continuar com ele à frente, adiante,
e ele não der um bom resultado, o nome que está lá fora é o meu. É o seu, é A isso. mãe, ela não vai falar que, igual ela falou, que ela já fez todos os exames e não tem problema algum a criança. Só É. que ele não está me dando retorno, entendeu? Algum. E aí eu estou bastante preocupada com essa questão. Eu estou querendo até virar uma psicopedagoga para ele, não professora de reforço, É isso mesmo. para poder Flor, ver. Flor, me conta, você já está atuando? Seu microfone está fechado, só você clicar nele aí. Isso. Eu já estou atuando também. Que legal. É, Você é de onde mesmo, Flor, que você falou comigo? eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, Nossa, eu sou de Recife, né? Mas minha filha é marinheira e veio para aqui, no Mato Grosso do Sul. Eu estava da menina e também aconteceu comigo. Quando eu terminei psicopedagogia, a gente que faz EAD hoje em dia, a gente fica sem um norte, né? Como seguir. E a minha solução na época, porque eu tenho um neto que é autista, foi a APAE. Eu ah, comecei a fazer trabalhos voluntários na APAE, como entendi. Aí você pegou a psicopedagoga, prática falei lá, lá com o né? pessoal, aí consegui uma prática lá, mas agora eu já estou atuando na clínica, já estou com 6 crianças em um horário e agora já tem mais 4 que estão Ô, esperando eu Flor, e voltar. a clínica é Já, a sua ou menina já você me ligou da clínica. divide? Não, eu aluguei a sala lá, né? Porque Entendi. como eu sou, faz um ano, vai fazer 2 anos. Aí eu tô lá na clínica, tô fazendo o Uhum. nome, como a gente diz, né? Tendo conhecimento. Isso, é É, isso mesmo. o meu E neto foi aí, uma experiência muito grande, né? Porque ele é autista de suporte 2, então é um ensinamento muito grande. E você sabe, as crianças atípicas sempre, você nunca aprende, né? Sempre tem então sempre tem que estar estudando. isso Mas é mesmo. assim, eu tô lá. Muito Aí bem, Flor. agora eu estou com um projeto, que eu estava até escutando você, sobre o projeto de capacitação para esses profissionais que trabalham na área da educação, que não se capacita, né? Nossa, Flor, que top. Flor, mas você não vai fazer isso de graça, não, né, amiga? Não, Ah, quer dizer, eu estou utilizando o nome da clínica para conhecimento da clínica, então a gente está fazendo uma parceria, né? Aí a clínica ótimo. ela está entrando com o nome, a divulgação, essas coisas e tal, e a gente, junto com a psicóloga, que é a dona da clínica, e ela é mestranda e tal, tem um conhecimento, então nós vamos juntar o psicopedagogo junto com a psicóloga e a gente fazer essas capacitações. Porque, Perfeito. assim, cada vez mais a gente está vendo que as escolas elas estão desestruturadas nesse termo de inclusão. Elas não sabem o que é inclusão. Acha que inclusão só é colocar um professor de apoio, e está lá do lado do menino, mas não tem inclusão na portaria, não tem inclusão na cantina, não tem inclusão na escola, no Nem dentro da geral, né? sala mesmo, E né? nem na sala de aula, Nem dentro da e sala. nem É na isso. sala de aula, porque eu fui professora de apoio durante 2 anos e eu não tive apoio da minha professora. A minha professora, ela não adaptava. Eu era para, porque professor de apoio, ele não adapta. Quem adapta é a professora regente. A gente só executa. Mas eles têm uma forma diferenciada de ver professor de apoio. Aí o nosso estudo em termos da parte pedagógica, na termo da sala, né, quinto ano, a gente precisa ter um diferencial. Qual é o diferencial? Professor, regente, professor de apoio está ali para ajudar e conseguir passar o conteúdo que aquela criança não está conseguindo mesmo adaptado, mas não é professor de apoio que adapta, e sim o professor regente.
a gente executa, né? É. Ô, Flor, eu vou só te pedir uma licença um pouquinho, que a Patrícia tá falando comigo que ela vai precisar de sair. Vamos só tirar uma É, foto para a gente poder postar, para vocês colocarem aí como um posicionamento de vocês, né? Essa hora da noite vocês já estão aqui estudando ainda. E aí depois, quem quiser conversar comigo pode ficar, a gente vai tirando dúvida. Quem precisar sair também pode ficar à vontade. Vamos porque lá, hein? também Vou vou tirar aqui, precisar. depois eu vou mandar lá no nosso grupo, vocês também, se quiser, podem tirar aí. Muito bem, vou mandar lá no nosso grupo. Patrícia, beijão, muito obrigada, tá? Quem precisar Eu sair, também vou pode precisar ficar à sair, Dani. vontade, tá Muito bom? E obrigada, aí, tá? Foi um prazer falar com igualmente, você de eu vou pertinho. mandar lá no grupo, gente, para as meninas aí e para quem também não assistiu, depois vou mandar a aula gravada e vou mandar lá também um link para que vocês possam conhecer o material da mentoria, tá? Quem tiver interesse, pode me chamar no privado para a gente poder conversar. Se tiver dúvida também, pode me chamar, a gente troca ideia, vai trazendo para vocês aí insights, porque eu sei que o mais importante é que vocês avancem, tá? E é isso que a gente quer, tá bom? Beijão para vocês, beijão, Cris. Glauciene, você já está atendendo, Glauci? Tá? Abre o seu microfone aí. Nath, depois quero conversar com você um pouquinho, tá? Espera aí se você puder. Olha, eu já trabalho e assim, é muito bom, é muito maravilhoso, eu estou encantada, Bom. mas é aquela insegurança. Eu literalmente preciso da sua mentoria. Ai, que bom, Glauciene. É um aprendizado contínuo, né? E É, assim, existe muita insegurança e dúvidas. Por quê? Cada um, cada sujeito tem a sua característica, a sua necessidade. E assim, a família espera da gente algo que às vezes você não está apta a oferecer. Você não sabe até aonde que vai. Então, assim, são muitas dúvidas mesmo. Eu sempre quero entregar o meu melhor. Eu acho que tudo que você faz quando se gosta, quando você está empenhada ali, você faz o seu melhor, por mais que não esteja correto, você entrega algo que acrescenta na vida daquelas pessoas. Mas eu ainda quero mais. Eu quero ver a evolução. E infelizmente, tem casos que você não vê evolução. Então, você precisa aprender todos os dias. Glauciene, pra você ter uma ideia, eu já tenho 6 anos que eu estou na clínica, até hoje eu tenho supervisão para casos assim. Porque eu tenho casos que eu falo assim, gente, e agora? Eu vou para cá, vou para lá, eu aplico isso, eu aplico aquilo. Então, assim, É muito puxado. essa necessidade de buscar, e é importante a gente ter, porque quem está ali na frente traz para a gente uma visão que a gente não teve, que a gente não É falou, nossa, verdade. como que eu não pensei nisso, né? Como que eu não pensei nisso de vários jeitos? Aí tem E dia que te- eu levo, que eu levanto e falo, não, hoje vai ser melhor. Aí tem um obstáculozinho, aí você fica para baixo. Mas eu tento não deixar aquilo me abater. Mas tem dia que eu volto frustrada por um paciente. Pois é, e aí, Glaucio, você está sentindo que você está crescendo nessa evolução em termos de número de pacientes, em termos de faturamento? Ó, eu trabalho numa clínica, no meu horário é fixo. Eu sou prestadora de serviço. Então, eu tenho um salário fixo. Mas eu tenho muitos planos. Ah, porque o primeiro plano entrando para a mentoria vai ser sair de salário fixo. E é isso aí, assim, eu até conversei essa semana com meu marido, ele me apoia muito, e assim, eu tenho um projeto que eu quero colocar em prática, mas eu não posso ir, como que eu falo? Eu tenho que ir com certeza que eu sei colocar em prática, porque onde a gente trabalha, você tem um apoio de um e outro. Você tem um fono, você tem um psicólogo, você tem uma Uhum. TO, e aí não é, você não está sozinha.
Eu não me sinto sozinha, mas se eu for vir a colocar em prática tudo isso que você está nos ensinando, eu preciso ter Segurança, né? uma segurança de conhecimento. A gente tem o conhecimento teórico e a prática. É essa que pega. Então, Não, assim, eu Glauciene, já tenho um tempo, mas eu quero aprender com quem tem prática. Eu não quero aprender com mais teoria. pós que tem teoria, É. né? Esses dias mesmo eu estava falando, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer uma especialização, uma graduação em psicologia. Ah, doideira, Patrícia. Aí eu falei, vou fazer em psicologia uma graduação. Aí depois eu falei assim, gente, vai ser tanta teoria, vai ser tão genérico, vai ser tanto pouquinho de cada coisa que não vai acrescentar no final das contas na minha prática. Aí eu falei, não, A não gente vou acaba fazer. sendo psicólogo, né? E aí acaba porque é genérico e é superficial. Você acha que uma formação hoje presencial em psicologia aprofunda naquilo que a gente precisa, que é a aprendizagem? Praticamente Nada. nada. Passa assim, ó, umas aulinha pingada, bem superficial. Tanto que a professora do curso falou, Daniela, eu acho que você vai ver aqui, vai ser mais superficial do que o que você já sabe sem fazer psicologia. Com Então, certeza. não investe nisso. Eu falei, olha, pra você ver, eu falo com as meninas e quase que eu tropeço na mesma pedra, né? Que é achar que mais um diploma vai me dar mais conhecimento em termos Não, clínicos. de E jeito às nenhum. vezes não Você já, é. nas É, suas mentorias, você já tem você já vai adquirindo isso que você precisa cada dia. E mesmo assim, na prática, eu continuo buscando, vai ter sempre mais coisas que vêm e agrega. Então, Glauciane, eu vou mandar lá para vocês, lá no grupo, você dá uma olhadinha, estuda, fala o seu material, vai Com ficar na tua certeza, espera. eu vou ficar assim, vou dormir com isso na minha Ai, cabeça, que bom! E coloca nas mãos de Deus, que eu falo assim, que todo mundo é que entra para a sempre, mentoria, sabe, são pessoas que já estão em oração, já estão sendo geradas em oração, porque eu falo assim, a minha responsabilidade com quem está na mentoria é tão grande, que eu fico pedindo a Deus que só entre pessoas que eu realmente vou contribuir na vida delas, porque senão não faz sentido o que eu faço. Eu não com faço pelo certeza, dinheiro, né? Porque pelo dinheiro a minha agenda na clínica já me dá o retorno que eu preciso. Eu faço para que mais pessoas possam fazer nos diversos lugares que estão para mais crianças, para mais pais, para mais acessar mais essa inclusão que a gente tanto deseja que aconteça, com certeza. tá? Então, Mas ó, muito obrigada, viu? beijão para você, feliz de você estar aqui. Deus abençoe você, sua família, que você continue assim, né? Com esse potencial aí, cada dia Amém. mais, ajudando todos que Ai, que precisam, né? bom. Que bom. Feliz de você estar aqui. Beijão. Beijo, tá? Fica com Deus. Com Deus. Nath, me conta, minha linda, você tá já atuando? Como é que tá aí? Oi, boa noite. Eu atuo na sala de aula, Isso. 18 anos mais ou menos, e o diploma foi como você falou no início, está aqui guardado, né? Ai, meu Deus. Não, é porque nós fizemos a nossa sessão estratégica, aí depois a gente foi conversando, e aí depois eu fiquei com dúvida. Eu falei assim, gente, será que a Nath já está atuando? Não, em nada. Então, uma amiga Como minha, professora, ok, mas estou falando assim, como psicopedagoga. ainda não comecei, Não, não. Eu estava montando um espaço aqui em casa, né? aham. De montar, e aí estou buscando também conhecimento, tem a insegurança, Mas você tem já muito. montou o espaço? Não, ainda não. Eu estou assim vendo para começar com o básico, né? Uma mesa, um É o tapete, básico, básico. Natália, quando isso. eu comecei, eu tinha uma mesa, uma cadeira, um armário que eu guardava os jogos, que era um armário do quarto da minha menina que eu peguei e mandei lotar. É mais ou menos assim, é assim que todo mundo começa. Para você, vale muito aquela dica de começar e fazer com o que tem. Isso, com certeza.
tá? Porque é ali que você vai crescer, ali que você vai começar a buscar. Ah, eu estou insegura, eu tenho essas inseguranças. Se organize para que você busque apoio dentro da parte prática para poder te dar segurança. Quanto mais segurança, mais você se posiciona melhor e mais paciente entra para você. Sim, E a gente, pelo que a gente conversou, você já é muito conhecida. sim, Então, estudei quando você direitinho. falar, vai ser igual o caso da Sandra e da Patrícia que estavam aqui. E trabalhei muito tempo na escola particular, na escola É. no município, Então, você e não pode ter medo, tá? é, É, aí o pessoal Nath. meio que confunde com reforço também, e vira uma confusão. É, ir com a cara e a coragem e se posicionar como psicopedagoga. Não deixar que o pai confunda você com a professora particular. Porque a aula da professora particular é X, a hora da psicopedagoga é 3x. É. Uhum, Então, na sua fala, no seu posicionamento, daquilo que você vai explicar, tem que estar bem diferente isso. correto. Aí Combinado? também para mentoria, Isso para tudo mesmo. e para que a gente possa dar um próximo passo, porque além de Isso. tudo, de sermos profissionais, estamos lidando com crianças, né? Com É. crianças que dependem muito da gente. É Isso é sério, né, Nath? muito sério. Nós temos essa bagagem em sala de aula, mas a gente sabe que ali numa sala com 20, 30 alunos, a gente trabalha, se dedica, mas a partir do momento também que você já está num atendimento individualizado, aquela criança não que nenhuma precisa da gente, ao contrário, mas aquela que o pai está buscando ali, esse atendimento da psicopedagogia é muito sério, porque envolve os testes, É, eu acho que tem que ter muito comprometimento, muito esforço, muito estudo, para que é, realmente consiga fazer um trabalho correto, com muita dedicação. A gente não está lidando com, né, com qualquer é. coisa. Assim, essa É criança muito, é muita responsabilidade. Eu falo muito. assim que é responsabilidade, é técnico, mas precisa ser leve, porque essas crianças também já vivem um peso tão grande dentro da escola, então a gente precisa de trabalhar isso dessa forma. Nath, você tem meu telefone, a gente já está em contato, a hora que você quiser, eu estou aqui à sua disposição, vou mandar lá no grupo, você dá mais uma olhadinha, mostra para o seu marido, a hora é aquilo que eu falei com você, é a sua hora, tá? E tudo que eu for fazer, eu vou te convidar, você vem. Espero que hoje você tenha aprendido, que você tenha anotado muita coisa e vai colocando em prática, que eu sei que você tem um futuro aí brilhante pela frente, tá? Muito obrigada, E Deus vamos abençoe. trabalhar para essa agenda sua e lotar rápido. Isso aí. Muito obrigada, beijo. Com Deus. Fala, Paty maravilhosa! Estou aqui só ouvindo, aprendendo com um, com o É, outro. Eu sou aí. curiosa, eu fico até o final. É, deixa eu te contar, vou mandar para você lá o relatório, tá? Mas você entendeu, né? Em menos de Entendi? 3 meses a gente não consegue, porque olha, é um Sim. relatório evolutivo. Qual Uhum. foi a evolução que ele fez? Não fez. Você ainda Sim. está avaliando as habilidades e competências dele. E como lá você não faz avaliação, você está avaliando para a sua intervenção. Não é para dar um relatório da avaliação que você fez. Sim. Então, a mamãe vai falar. O máximo que você pode fazer é imprimir lá um papel falando que ele, fulaninho iniciou, né, na Uhum. data tal, processo ainda em avaliação, Sim, processo sim, inicial, sim, para ele poder saber só que está com você. sim. Tá? Mas assim, é muito Exatamente. tranquilo. Quando é evolutivo, a gente faz uma página, duas no máximo, porque é só mesmo para colocar ali dentro de cada habilidade, o que que ele conseguiu, como que ele tá. Uhum. Tá joia. Combinado? Combinado. E deu certo lá o contato do Instagram? Ah, deu. Eu só não nem consegui ver a resposta dela ainda. Vou olhar agora. Ótimo. Vamos Mas deu botar para certinho. quebrar, tirar essas fotos, porque Vamos ali sim. a gente já tá. É igual eu falei com você, o seu processo você está nesse movimento aí, a gente vai pegar a experiência, papapá, papapá, daqui a pouco a gente já Uhum. está mudando de fase no jogo. Sim,
com certeza. É para frente que se anda, né, Paty? Exatamente, avião não tem ré, né? É, avião não tem ré. E uma coisa que eu descobri sobre o avião, Paty, é que quando ele Ah, vai decolar, ele usa 3 vezes mais combustível do que quando ele está em pleno voo. Então, pois esse é, momento que você está fazendo agora, você está gastando 3 vezes sim, mais, investindo em tantas coisas que você precisava para colocar ele ali no movimento constante. constante, Né? Então, verdade. você está na subida, você está na decolagem. Mas o bom no seu caso é que você mal começou a decolar Nossa, e você já começou a faturar. Então, tá tudo tá bem. tudo bem. É, e você tá, nas Vamos que nuvens. vamos. É, isso mesmo. É, Ó, então Paty, tá, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha aprendido aí hoje, que tenha sido de sim, valia, tá? E a gente beleza, se foi. vê em breve aí na nossa mentoria. Um Tá, joia, abraço. Tânia. Obrigada por mais Tchau. essa noite. Com Deus. Obrigada.